Os 613 mandamentos, mitzvot da Torá, são classificados em 3 categorias. Primeira categoria, os mishpatim, juízos, julgamentos, acórdãos, Strong 49 e 41. Os mishpatim são os mandamentos éticos e morais e apontam fundamentalmente para o que está certo e o que está errado. Ediot e testemunhos, Strong 57:15. Ediot são mandamentos que dão testemunho de Yahweh. Exemplo, Shabat, as festas de Yahweh, a Mezuzá. Roquim, estatutos, decretos, Strong 2706. Os Roquim são mandamentos que aparentemente não possuem razão de existir. Exemplo, o mandamento de não misturar lã com linho, não acender fogo no Shabat, etc. Já vimos que quando estudarmos a Brit Hadashah, a Aliança Renovada, deveremos nos perguntar se seus ensinos possuem por base o Tanar, as primeiras escrituras. Se houver alguma contradição entre ambos, então, existirá algum erro de interpretação. Muitas pessoas não entendem as lições da Brit Hadashah porque acreditam erroneamente que a Torá foi abolida. Vamos ser como os bereanos e olhar para o Tanar a fim de verificar se isto é realmente verdade. Atos 17:11. Shaul, Paulo, afirmou que a escritura é valiosa para ensinar a verdade, convencer do pecado, corrigir erros e treinar no viver correto. 2 Timóteo 3,16. Esta escritura mencionada por Shaul é o Tanar, tendo em vista que quando escreveu a Timóteo, ainda não existia o conjunto de livros hoje conhecidos como Novo Testamento. Assim, se seguirmos o conselho de Shaul, Paulo, deveremos estudar o Tanar, pois é a escritura valiosa para ensinar a verdade. 2 Timóteo 3,16. O que o Tanar prescreve? Diz o Tanar que a Torá é para todas as gerações e para sempre? Ou será que diz que um dia a Torá seria abolida? Se está correto o ensino cristão de que a Torá foi extinta, então devemos procurar onde este ensino está escrito no Tanar, as primeiras escrituras. Tal como os nobres bereanos, devemos investigar para sabermos se estas coisas que foram ensinadas possuem respaldo no Tanar. Em contrapartida, se a Torá não foi abolida, ou seja, se existe por todas as gerações e para sempre, então devemos ser capazes de encontrar tal informação no Tanar. Se a escritura, Tanar, é valiosa para ensinar a verdade, vamos buscar a verdade a partir do próprio Tanar, aqui e agora. Após entregar a Torá a Moshe, a Moisés, no Monte Sinai, Yahweh ordenou que seu povo deveria guardar a Torá para sempre. Isso está no livro de Devarim, Deuteronômio, capítulo 6, 24 e 25. Yahweh ordenou que guardássemos todas essas leis. O temor a Yahweh, nosso Elohim, sempre para o nosso bem, para que ele nos guardasse com vida, como nos encontramos hoje. A obediência cuidadosa de todas essas mitzvot, os mandamentos de Yahweh, nosso Elohim, como ele nos ordenou a fazer, será a nossa justiça. Foi desejo de Yahweh que seu povo obedecesse a Torá para sempre. Livro de Devarim, Deuteronômio, capítulo 5, verso 26 ou 29 nas traduções cristãs. Oh, como eu queria que o coração deles permanecesse desse jeito para sempre, que eles me temessem e obedecessem a todas as minhas mitzvot, os mandamentos, para que tudo corresse bem para eles, bem como para os seus filhos para sempre. Enquanto o ser humano viver, deve obedecer a Torá, como afirmou Yahweh. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e juízos que mandou Yahweh, teu Elohim, que te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas a possuir, para que temas a Yahweh, teu Elohim, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho, o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Devarim, Deuteronômio 6, 1, 2.
Da mesma maneira, escreveu o salmista que a palavra de Yahweh duraria para sempre. Isso está no Salmo 119, versículo 160. Ora, quando foi escrito o referido salmo, não havia Novo Testamento. Então, deduz facilmente que a palavra de Yahweh se refere às escrituras do Tanar, ao Antigo Testamento. Eis o Salmo 119, 160. A principal coisa sobre tua palavra é que ela é a verdade, e todos os seus justos mandamentos duram para sempre. No mesmo salmo consta dos versos 97 e 98. Como amo a tua Torá, medito nela todo o dia. Sou mais sábio que os meus inimigos, porque os teus mandamentos são meus, porque tuas mitzvot, os mandamentos, são minhas para sempre. Ainda no Salmo 119, confira-se o verso 44. Guardarei tua Torá para sempre, para todo sempre. Além disso, o Tanar afirma que nada da Torá poderia ser mudado ou retirado. Isso está em Devarim, Deuteronômio, capítulo 4, verso 2. A fim de obedecer às mitzvot de Yahweh, o seu Elohim, que estou dando a vocês, não acrescentem nada ao que digo e nada subtraiam delas. Livro de Devarim, Deuteronômio, capítulo 13, verso 1. Diz assim: cuidem de fazer tudo o que ordeno a vocês, não acrescentem nada, nem retirem nada. Existem muitas passagens em que Yahweh estabelece estatutos para todas as gerações e para todo o sempre. Aí estão as passagens, então façam as suas pesquisas. Se somos nobres bereanos, encontraremos passagens do Tanar afirmando que a Torá não seria abolida, mas duraria por todas as gerações e para sempre. Este ensinamento foi repetido pelo Mashiach, pelo Messias. Diz lá em Matitiahu, capítulo 5, verso 17 ao 19. Também está em Lucas, capítulo 16, verso 17. Não pensem que vim abolir a Torá ou os profetas. Não vim para abolir, mas para cumprir. Sim, é verdade, digo a vocês, até que os céus e a terra passem, nem mesmo o Yud ou um traço da Torá passará. Não, até que todas as coisas que precisam acontecer tenham ocorrido. Portanto, quem desobedecer a menor dessas mitzvot e ensinar outras pessoas a agirem da mesma forma, será chamado menor no reino dos céus.